Boa noite, meu nome é Kleber, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino, proprietário do site Rio Pardo News, Rio Pardense, né, nascido, criado aqui, e acho que, como todos os moradores, tem uma preocupação muito grande com a chegada do progresso e o que pode acontecer, né? Muitos moradores recentes da cidade não conhecem essas riquezas hídricas que a gente tem, como a questão do Rio Pardo e do Rio Botas, né? De uma maneira não técnica e às vezes chula, né, para o pessoal que entende, a visão que eu tenho é que a gente pode estar transformando parte do Rio Pardo e parte do Rio Botas em grandes lagos, né? Em função, a gente já tem 3 pequenas no alto do Rio Verde. A gente tem o Rio Pardo com a antiga, né, a usina hidrelétrica do Mimoso, e agora esse fechamento aqui. E não se falou na apresentação do RIMA na construção de escadas. Do pouco que eu pesquisei, era um termo que até 2019 era entendimento que não era usual mais a questão das escadas para a transposição dos peixes, né? A gente tem dourado que é necessário fazer aí a subida do rio para se reproduzir. A minha preocupação e a minha pergunta é se a gente não estaria transformando esses rios e acredito também que estão vindo outras PCHs no futuro próximo, se a gente não vai estar transformando isso em grandes lagos. E se vocês têm um entendimento de que pesquisadores recentes, a partir de 2019, mudaram o entendimento com relação a escadas para os peixes subirem e se reproduzirem. A pergunta seria mais ou menos nesse sentido aí. Obrigado. Pode. Kleber, isso. Kleber, é o seguinte, quanto a essa preocupação sua, o estudo é sempre muito aprofundado, né? E começa muitos anos atrás, a exemplo da apresentação do Elmar. Então, o início todo começa com o inventário participativo, que é a ANEEL que toca isso aí, e onde houve a participação do empreendedor e, pela primeira vez, do argumental, ao discutir essas partições. A proposta da ANEEL, inicialmente, eram de 11, Elmar, 11 PCHs inicialmente, mas como houve a participação do argumental, e chegaram ao entendimento que não seria oportuno ter essas 11 partições, e elas vieram para 7 partições. Tá? Então, já houve uma análise muito criteriosa em cima disso aí. Mas isso não foi suficiente ainda para iniciar um estudo de impacto ambiental. Logo no início da apresentação, o Tiago já mostrou que houve a obrigação de alguém fazer uma avaliação ambiental integrada, considerando toda a bacia do Pardo. E, por via de regra, esse estudo ele é feito pela uma agência do governo federal também, mas, ultimamente, por questões financeiras e tal, e outros que me fogem ao conhecimento, acabou sendo oportunizado por um empreendedor, caso ele queira. E a Flamapar, como já foi dito, está aqui na região já há um bom tempo. Ela tomou por iniciativa investir nesse estudo, do qual ele analisa todos os parâmetros que possa se imaginar em toda a bacia, efeitos sinérgicos, efeitos cumulativos dos empreendimentos a serem instalados e do que já está instalado, que é o caso da Cichotobriand, que é Mimoso, né? E só depois do entendimento da viabilidade desses empreendimentos, a real viabilidade, é que se partiu para o estudo de impacto ambiental, onde ele tem um critério muito mais rigoroso ainda, em função de quantidade de amostras que você usa no ponto do empreendimento, na barragem, quantidade de informações coletadas são muito maiores, para que se possa chegar no final ter uma conclusão. E não termina por aí, porque isso vai acabar indo para o IMASU, também uma análise de uma equipe multidisciplinar, com todos os critérios, e pode ter certeza, não acontece de um dia para o outro, né? Isso acontece ao longo de uma década, ou às vezes até mais.
Tá? Então, não se permitiria a morte de um rio. Já tem muitos casos que o próprio órgão ambiental, quando entende que, mesmo havendo um inventário daquele rio, ele entende que aquela quantidade de empreendimentos já foi suficiente e vai abortar os demais. Mesmo que esteja em fase de projeto, esses não vão ser aprovados e ser anunciado. Então, tem um olhar muito criterioso desde o início até o ponto final e até mesmo o cancelamento de algumas que já estão no inventário. Perdão, a escada. De acordo mesmo com a apresentação, você pode ver que para se adotar uma escada tem vários critérios para se pensar numa escada. O que de fato ocorre com esses empreendimentos que estão acima da Mimoso? A Mimoso já é um obstáculo, a Mimoso não tem transposição. Tá? Isso por si só já impede a subida de peixes e já inviabiliza essa questão de instalação de uma escada para esse empreendimento. Mas foi deixada uma ressalva no estudo, que não é apenas uma ressalva, é um registro para o futuro. O que ocorre com a instalação de empreendimento e com constante monitoramento, que ele começa desde a implantação e vai a vida toda, a vida útil do empreendimento, esse monitoramento vai estar mostrando se está tendo algum impacto, não está sendo possível mitigar. E se ocorrendo isso aí, vai ser dado um jeito de fazer a transposição. A transposição, de fato, é um desafio enorme. Os sistemas de transposição, nem todos se mostram eficientes na sua totalidade, né? Mas, de qualquer forma, uma possibilidade muito grande, se for necessário, para essa PSH do Cervo, seria até mesmo transposição manual, o que, de fato, a Verde 4, e não sei se Verde 4A vem fazendo ao longo do período de Piracema, captura e transposição para cima da barragem, né? Então, ou seja, os impactos que são previstos, eles são, de uma certa forma, intensamente calculados e trabalhados para a sua mitigação. E ainda assim, se ocorrer, durante a fase de monitoramento, há como se identificar que isso vem ocorrendo e cessar esse impacto através de algumas medidas que vão ser tomadas em conjunto com o órgão ambiental, com a aprovação dele. Entendi? Obrigada, Kleber.